Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está preparado, está preparada para assistir mais uma história de superação, de adversidades? Ou seja, hoje nós estamos recebendo mais um livro aqui de uma história de um menino de 14 anos que nasceu em Caicó, que andou por várias cidades, pois é filho de pastor, e com os 14 anos de idade, ele, vontade de ter o seu próprio rendimento, ele pediu ao pai para ir para a casa da tia, onde ele foi cobrador de transporte. E após isso, ele teve várias outras experiências, não escolhendo o tipo de trabalho, desde que fosse honesto, e construiu uma carreira, chegou até aqui, e hoje ele tem um negócio próspero e que nós vamos falar com ele, onde ele tem vários planos para o futuro. Estou falando de Rony, da Prime Rodas. E aí, Rony, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito nosso convite. E aí, é isso mesmo? Nasceu em Caicó. Fala um pouquinho sobre você. É isso aí. Primeiro, eu agradecer aqui a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história. Muito, muito honrado de estar aqui participando desse programa. Cara, tem uma história, tem uma vivênciazinha, Apesar não, que ontem, né, dia 15, eu fiz 4.0. Ô, rapaz, parabéns! 40 anos é a idade do lobo. Carinha de 25. Brincadeira da parte. Mas então, estou aqui para contar um pouco minha história. Como o senhor falou aí na apresentação, desde o início sempre quis ter meu rendimentozinho ali, né? Sim. Sempre tive vontade de ter meu próprio dinheiro, de ter minhas coisinhas, minha roupinha, né? Naquela época não tinha celular, mas de ter um relógio bom, perfume, essas coisas. E daí já despertava em mim ter meu próprio dinheiro. E aí você nasceu em Caicó, seu pai é pastor, não é? E aí com isso você foi em várias cidades. Lembra das cidades quais foram? Lembro. E antes de você ir para Parnamirim, onde era que você morava? Então, eu nasci em Caicó, sou natural de Caicó. Só que com apenas 2 anos, lá em casa são 3 filhos, né? Todos 3 nascidos em Caicó. Eu sou do meio. Assim que meu irmão nasceu, a diferença é de 2 anos. Assim que meu irmão nasceu, a gente se mudou para Natal. E daí, já meu pai era gerente de peça de uma empresa de trator. Eu não sei se foi daí desse ramo que eu já via ele trabalhando, né? Não sei se foi daí, mas eu era muito pequeno, não tenho essa memória muito clara assim na minha mente. E daí a gente era da igreja, sempre foi da igreja, e ele se tornou pastor. E foi convidado para ser pastor no interior. E pastor no interior é aquele pastor itinerante, né? Passa 2 anos no canto, 3 anos e muda para outra cidade. E passou em algumas cidades. Na primeira cidade, eu já não quis mais, tipo... Assim, foi um desejo ambos, assim, do meu e do meu pai. Eu dava um pouco de trabalho a ele aí. E filho de pastor tem que ter aquele exemplo, né? E normalmente também o empreendedor, né? Ele é impulsivo já desde menino. E a gente queria estar no mundo. E por ser filho de pastor, tem que ser mais regrado, tem que dar exemplo e tal. Tem algumas coisas que... E juntou a vontade de eu querer ter meu negócio e meu pai querer, tipo... Se livrar desse tipo de problema, entre aspas. Né? Entre aspas, do problema ali. E aí eu vim morar em Parnamirim, na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, que o marido esposado tinha alternativo. E daí comecei a trabalhar, cobrador de alternativo. Muito bem. E acredito que para mim ali já foi um dos maiores desafios, porque eu sou muito tímido. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Muito, muito tímido e ter que sair no meio da rua assim, né? Que antigamente, até hoje, o pessoal de alternativa, ele abre a porta ali e começa a cantar, né? Chamar Parnamirim, Natal e tal. Isso quem faz é o cobrador. Isso quem faz é o cobrador, né? E daí já foi o primeiro desafio. E trabalhar de dia, estudar de noite. E depois de um tempo eu vim para
outra tia minha em Natal, que apareceu a oportunidade de ser carteira assinada numa empresa, numa rede, né, de franquia aqui, no Bob's, No fast Bob's, food, sim. né, conhecido nacionalmente. Arrumaram emprego para mim lá de carteira no Bob's, aquele da Salgado Filho, que hoje nem existe mais, é uma pena ali. Agora é uma Globo, uma drogaria Globo. Ah, é. Aquele drive-thru que tem, Ah, o maior que tá, tinha. sim, é. E eu comecei lá em 2001, com 17 anos. E entrei como atendente, né? Atendente, fazia tudo. Era SG, limpava, Limpava fazia chão, sanduíche, limpava... Muito cada bom. dia numa função diferente. E como eu nunca gostei de ficar parado, eu sempre ia procurando aprender. E lá não é, tem um plano de carreira lá dentro, né? A pessoa, se desenvolver bem o papel, vai subindo de degrau. Depois de iniciante ali do ASG, vai ser atendente. Depois de atendente, vai ser monitor, que toma de conta do pessoal. Depois assistente gerente e depois gerente. E eu subi todos esses degraus dentro do Bob's. E, assim, foi uma experiência muito boa. Até hoje tem coisas que eu uso daquela época. Tem muito treinamento, tem muito parte de vendas também. Foi que é uma escola para você. Atendimento, até hoje eu levo coisas daquela época do atendimento, né? Para mim é muito no ramo da gente de comércio, de vendas. Atendimento, para mim, eu digo sempre para a minha equipe que é primordial. Né? Eu digo que é mais de 50%. Se acabar atender bem, já quase conquista a venda ali, né? Rony, eu costumo dizer, nossos convidados vêm aqui, quase sempre, história de empreendedor é tudo muito parecida. Na verdade, nossas histórias se repetem. Se nós usarmos a inteligência, nós vamos aprendendo uns com os outros. Né? Então, às vezes, nós lemos muitos livros, mas acontece que nós não aproveitamos a conversa que nós temos com os nossos amigos. Né? E as histórias praticamente se repetem. E eu costumo dizer que quando nós estamos no início da carreira, em especial quando nós estamos no início de carreira, nós não temos que escolher trabalho, até porque o dinheiro, por mais necessidade que eu tenha, mas não é o dinheiro o ativo mais importante daquele instante, mas sim o conhecimento. Então, ou seja, e você fez exatamente isso. Começou lá como um atendente, a SG, limpava chão, fazia tudo isso e foi crescendo, galgando até chegar ao cargo mais alto. Como foi isso? Como foi todo esse percurso? Então, lá nessa época do Bob's, como eu disse, eu comecei como um ASG, né? Que faz tudo. Limpa a sala do lixo, que ninguém queria limpar, todo mundo tem o rodízio lá, né? Cada dia tá na escala de um limpar lá. Tem todo, hoje questão de controle de estoque, aprendi muito lá naquela época, ou seja, não era só, como você falou, não era só pelo dinheiro. O conhecimento de muitas coisas que eu aprendi, até na faculdade eu não aprendi o que eu aprendi lá. Muitas coisas do dia a dia ali que às vezes na faculdade não ensina, né? Muito teórico, né? E naquela época eu trabalhava pela manhã e de lá já ia para a escola. Eu estudava ali no Edgar Barbosa ali, que é próximo, entre aspas, né? Mas eu ia perto da Salgado Filho ali para Jaguarari com a Miguel Castro. E foi um aprendizado muito boa, porque, tipo, eu sabia dar valor, eu lembrava da dificuldade que meu pai tinha na época para ganhar o dinheiro e sabia que era difícil realmente ganhar. Então, tem a questão do valor em dinheiro e tem a questão do valor do aprendizado, né? Do conhecimento, que até hoje eu carrego dessa situação. E digo que foi uma escola para mim, ali foi uma escola. Legal, rapaz, quanto aprendizado nós temos nesses nossos bate-papos aqui, Rony, porque você disse, eu dava valor, porque eu lembrava das dificuldades que eu tinha, a dificuldade que eu tinha. Ou seja, às vezes a gente pede a Deus algo, ele nos dá, depois a gente começa a reclamar daquilo que a gente recebe. Né? Então, ou seja, a importância que você deu àquele trabalho, eu queria um trabalho, eu tenho esse trabalho. Então, peraí, por que é que eu vou reclamar desse trabalho? Eu vou aproveitar esse momento. Vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Muito bacana. Dar o melhor da condição que tem, né? Exatamente. Bem conhecido.
De 14 a 17, de 17 até que idade que você ficou no Bob's? 17, eu passei 4 anos lá. Até 21 anos. Até Muito 21 bem, anos. até 21 anos. E aí depois? Depois disso eu mudou totalmente de ramo. Recebi o convite para tomar de conta de um estoque conhecido do meu pai também. Tinha loja de pneus, Pinheiro Pneus, bem conhecido. Pinheiro Pneus, conheço. Né? Ali no quilômetro 6. Aí fui lá, tomar de conta do estoque deles. Mudou, assim, eu não lembro na realidade, eu já não sei se eu já estava meio, não tinha mais, porque lá no Bob's não tinha mais para onde subir, por exemplo. Não, gerente eu ia ser regional, mas regional já tinha muita gente já antes de mim, né? E apareceu essa oportunidade, o salário também, o salário influenciou, lógico, mas eu digo, era perto de casa, era um desafio, né? Um desafio totalmente diferente, sair de hambúrguer para pneu. Bem diferente, né? Mas eu fui pelo desafio e comecei a ser estoquista lá em Pinheiro, né? Depois de um tempo eu comecei a fazer vendas também, estoquista e vendedor. E não lembro quanto Como tempo. foi que surgiu essa oportunidade? Assim, o que aconteceu, como foi? Foi algum cliente que estava lá? Não, foi... Pinheiro e meu pai são amigos, né? E Pinheiro falou que estava com essa oportunidade e meu pai comentou comigo e eu mostrei interesse. Muito bem. Para a sua vida, a sua carreira profissional, o que foi importante essa mudança? Você estava com hambúrguer e foi para pneus e... Na realidade, chega um determinado tempo que a gente meio que se acomoda, né? Então eu vi ali como desafio, né? Apesar de não ter muita experiência, assim, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, 21 anos, eu não tinha experiência de saber, assim, era o que eu queria, né? Eu tava ali disposto, eu sabia que futuramente ia ter meu negócio, mas não sabia qual seria o negócio. Legal. Mais um ensinamento. Mas daí eu decidi enfrentar esse desafio e... Tipo, depois que eu entrei lá em Pinheiro, eu também aprendi outras coisas, né? Que também até hoje eu levo também como aprendizado. Então, eu acho que eu saí tirando, desde a época de cobrador, saí tirando assim uns insights, né? Pegando um pouquinho de cada coisa para pôr em prática, né? Hoje, né? Muito bem. Olha, mais uma lição, mais uma lição. Você está começando sua carreira, você tem 14, 15, 16, 17 anos. Você ainda está procurando se encontrar, quer realmente se decidir, aproveite as oportunidades. Como o Rony falou, não se acomode. Às vezes você está num emprego e começa a ganhar dinheiro. E aí você se acomoda naquele emprego porque você está ganhando dinheiro. Verdade. E o dinheiro, no início da sua trajetória, não é o mais importante. Então, o que Rony fez foi aprender um pouco sendo cobrador, aprendeu mais um pouco na hamburgueria, aprendeu um outro pouquinho lá na loja de pneus, Pinheiro Pneus. Então, assim, ele estava procurando se encontrar. Naquele momento, mesmo inconscientemente, porque talvez o dinheiro também falou alto, opa, peraí, é legal, eu vou, mas inconscientemente ele estava fazendo algo para ele poder se encontrar, poder se decidir. Então, com isso, você estava tendo oportunidades para até tomar a sua própria decisão. Eu poderia continuar lá onde eu estava, né? Estava cômodo para mim, né? Sim, mas eu decidi realmente aceitar o desafio. Lá no Bob's, você aprendeu várias coisas, vários processos, vários tipos de trabalho. Importância do processo. Importância do processo. Opa, peraí, agora eu posso ter uma outra experiência. Porque aqui eu me tornei gerente, já conheço mais ou menos o negócio. Repito, mesmo que inconscientemente, talvez você nem pensasse nisso. Falei, não tinha a consciência disso. Mas aí acontece que aí surgiu uma outra oportunidade. Opa, vou aprender um pouco mais. Verdade. Muito bem. Depois aí Pinheiro, lá no Pneus Pinheiro Pneus. Depois, quanto tempo ficou lá? Pronto, lá em Pinheiro acho que eu fiquei uns 2 anos. Fiquei pouco tempo lá. Pinheiro vendia muito pneu no atacado. Naquela época, pneu seminovo, pneu usado, vinha de fora. Chegava 2, 3 carretas e, assim,
tinha muito cliente, ele tinha muito cliente naquela época de pneu usado. A pessoa vinha seminovo lá de fora. E teve uma época aqui em Natal que era briga. Quando chegava as carretas já era tudo vendido. Os clientes ligavam, a gente separava os pedidos. E eu chamei a atenção de um dos clientes, né? Na organização, e acredito no atendimento. Eu sempre prezei muito pelo atendimento, eu acho que foi mais pelo atendimento. E os meninos me chamaram para vir trabalhar com eles, que é para mim a referência no Natal de roda e pneu, Gêmeos Rodas. Trabalhar lá, né? Trabalhei alguns anos lá. Aceitei o desafio também de ir para lá, eles estavam mudando de prédio. Logo assim que eles saíram da Potiguara, eles foram para Jaguarari, a loja bem grande. Aí eu fui com eles nessa nova jornada, né? Muito bem. E lá eu acho que foi para mim a maior escola lá, assim, do meu ramo, né? Sim. Na realidade. Não de vida, mas do meu ramo foi... Passei um tempinho lá, se não me engano, 6 ou 7 anos. Não lembro a data exata, mas... Aí de lá... Aí eu fui carreira solo. Muito bem. Então, olha só. Olha só, que fantástico. Rony foi acumulando conhecimento, acumulando experiência, até chegar num local em que ele disse, é isso que eu quero para mim. Verdade. E agora eu vou realmente fazer montar. Agora você imagine se Rony, depois que ele tivesse sido cobrador e ele tivesse ido lá para o Bob's, ele ficasse empolgado, ganhando, aumentando seus salários e ficasse na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, quer dizer, ele teria perdido a oportunidade de aprender um pouco mais. Repito mais uma vez, se levasse em conta exclusivamente a questão financeira. Ele foi se desafiando cada vez mais até chegar um momento que ele disse, é isso que eu quero. As coisas batem no nosso coração, né? Cara, aí você tocou num tema importante aí. Eu vou no Bob's, que não tem mais aquele da Salgado Filho, mas tem aquele do shopping, né? E até outro dia, tinha um cara lá que, desde a época que eu tava, ele era atendente. Liga aí. O cara se acomodou de um jeito. Pronto. Ele saiu de lá, que eu até procurei ele um dia desse lá, saiu de lá. Mas eu digo... Como você falou, né? Acaba se acomodou ali. Isso. Tá bom aquele valorzinho para ele e tal. Tem estabilidade, né? Entre aspas, que não existe, mas se acomodou. Propósito, Rony. Na hora que de repente a gente tem um propósito, que a gente está o tempo inteiro incomodado com a situação e querendo o tempo inteiro aprender, quero me encontrar. Ainda não é isso que eu quero para a minha vida, né? Até que chega o momento que você consegue. Mas acontece que estava em Gêmeo Rosa, foi no estalar de dedos e uma mágica e se transformou em Prime Rosa. Foi assim não, que... Não foi assim, não. Foi não. Se fosse assim... Foi bem complicado, assim, no início a gente também... eu sempre tive a vontade de ter um negócio, né? Como eu disse desde o início, eu não sei de onde surgiu essa vontade, mas eu sempre tive. E lá no Gêmeos, eu aprendi muito lá, né? E trabalhando lá com os meninos, eu... com determinado tipo, eu acho que já tinha uns 5 anos, 4 para 5 anos, eu comecei a me organizar para colocar meu negócio, né? Comecei a comprar uma maquinazinha, para outra máquina, comprava um macaco, comprava umas ferramentas e ia guardando. Aí chegou determinado, é bem inusitada a saída lá do Gêmeos, né? Hoje são meus amigos, então me dou bem com todos os meus concorrentes, né? E é grato, inclusive, né? Você, Sou inclusive, muito é grato. a eles. Eles sabem da minha gratidão. Aí eu comprando as ferramentas e não tinha plano assim de sair de imediato, sabe? Eu tava me organizando mais, tipo, comprou as ferramentas, eu vou fazer um caixazinho para... Se fosse assim, como fosse tudo como planejado, era bom demais, né? Não é. Aí eu fui comprar o compressor, eu lembro como fosse hoje. Aí tem um menino lá que fazia manutenção... Eu fui perguntar a ele, eu tava na dúvida de umas marcas de compressores, né? Fui perguntar a ele qual era melhor. Aí fui abrir o jogo pra ele, achei que ele era meu amigo nessa época, né? Quando eu conversei com ele, pra saber qual era a marca, ele já tava comprando as marcas, tinha dito a ele, né? No outro dia, o Gêmeo me chama pra conversar. Ou seja, o cara me dedurou lá, né? Não, a gente tá sabendo, não sei o quê, não vai dar mais certo você continuar aqui. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Eu vou começar como?
Só tinha as máquinas. Aí, beleza, né? Vou fazer o quê? Pode ser o empurrãozinho que tava faltando, né? Tava cheio de dinheiro você, né? Com dinheiro no banco, Ah, sobrando. demais. Só que não, né? Tinha um carrinho financiado, um Peugeot financiado. Deixa eu até me emocionei aqui. Mas enfim. No início foi o seguinte, eu saí de lá, né? Depois que os meninos, a gente entrou num acordo lá, eu saí. Eu tinha um Peugeotzinho financiado e não tinha roda, nem tinha pneu para começar o negócio. Só tinha um macaco, compressor, umas pistolas de pintura, balanceamento, tinha uma maquinazinha básica para começar um negócio. E não tinha crédito em nenhum canto, ninguém me conhecia, né? Ninguém abre as portas assim de uma hora para outra, né? De pneu, de roda, principalmente que são caros, né? O material caro. Aí um amigo meu que indicou para ir conversar com um lojista, né? Para trocar o carro nas rodas. Foi o que eu fiz. Peguei o Peugeotzinho que eu tinha. O seu carro financiado, estava financiado o carro. Tava. Eu tinha pago uma parte já, né? Tinha pago 2 anos, se eu não me engano. E peguei, lembro como fosse, 11 jogos de roda para ele assumir o restante do carro. Foi assim que eu consegui. Nesse momento, qual é a sua idade? Qual era a sua idade? Eu tinha 13 anos a menos que hoje. Eu tenho 40, tinha 20. Então, 27. É. 27. E assim, como foi naquele momento se desfazer do carro? Como foi naquele momento se desfazer do carro e trocar por 11 rodas? É bem assim. Na realidade, eu nem pensei assim que eu ia ficar. Sem carro, sem nada. Tipo, meu irmão tinha moto, meu cunhado, eu me virava. Sim. Não me apego não a bem, não. Eu nunca me apeguei a bem assim, material, não. Tanto que meus carros, sempre que eu pego, se tiver negócio, eu já boto para negócio. Não tenho muito apego, não. Legal, legal. Então, nessa época, eu não fiquei constrangido com isso, não, sabe? Eu queria fazer o negócio dar certo. Não tinha mais como voltar atrás. Eu não ia arrumar um emprego para levantar capital, né? Para quando estivesse pronto, começar. Eu comecei. Já tinha um colaborador que já vinha conversando com ele também, que era até hoje meu braço direito, está comigo desde o início, 11 anos. E eu já vinha conversando com ele já tinha saído do canto que ele estava trabalhando. E eu disse, Diego, é agora. Começamos, arregaçamos as mangas, começamos lá. Início difícil. Início muito difícil. Muito difícil, pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Sem nome. Não tinha né? nome, não tinha. Como é que diz? Não tinha confiança dos clientes ainda, né? Era casado? Não era casado. Namorava ainda. Minha Namorava. esposa hoje. Você é casado, você tem filho há pouco tempo estava falando aí no seu filho de 3 anos. Tem mais do que esse filho de 3 anos? Tenho sim. Eu tenho 2 filhos, na realidade. Tenho uma com 19 anos, Uma na época do moça. Bob's, que é extra-casamento, né? Não foi do meu casamento. E tenho agora Gustavo, que vai fazer 3 anos. Com a minha filha não tive muita convivência, mas a gente se dá bem. E meu filho, eu sempre fui louco por criança, né? Minha sobrinha, sempre que chegava em casa, era aquela festa. Infelizmente, a minha primeira filha não tive esse acompanhamento desde o início, que eu estou tendo agora com o Gustavo. Porque você namorava com a mãe da sua filha? A gente não tinha um relacionamento sério. Sim. E ela engravidou, né? E eu, na realidade, não tive nenhum compromisso assim com ela. A gente, naquela época, né, ficava, né? Entendi. Ela morava no interior, vinha para Natal, de vez em quando a gente ficava. E aí, Heloísa, minha filha. Sua filha. Minha filha tem 19 anos, faz faculdade de advogada, vai ser advogada, se Deus quiser. Mas você tem contato com ela? Tem pouco contato Tem um com pouco ela? contato. É uma questão que ainda a gente vai... Precisa se ajeitar ainda, né? É um dos pontos que eu preciso trabalhar. Trabalhar. Daqui a pouco a gente volta para Prime Rodas. Tranquilo. Mas assim, eu tava um outro dia conversando com um colega do trabalho e ele disse, César, eu não perdoo meu pai. Mas por quê?
Meu pai dizia que eu não ia dar para nada, que eu não ia vencer na vida e tal. E ele já estava bem, carreira estabilizada. Aí eu disse, vai, rapaz. E aí me deu vontade. Quando ele disse isso, eu disse, eu vou vencer, eu vou vencer. E eu comecei a trabalhar. E hoje eu cheguei aqui onde eu estava. Eu disse, então, vai lá, e sério mesmo, agradeça teu pai. Porque isso que ele fez foi um impulsionamento para você conseguir tudo aquilo que você quer. Você concorda comigo? E se concorda, então vá lá, corra, abraça teu pai e diga o quanto ele é importante para você e que aquilo que ele disse te fez chegar até aqui. Aí ele disse, mas meu pai já morreu. Eita. Aí pegou pesado. Então, assim, né? Às vezes, o que a gente leva dessa vida? Se não exatamente tudo isso que a gente constrói, as amizades, família. Então, na realidade, quando você disse, isso aí é algo que eu preciso trabalhar, porque isso realmente, né? Às vezes é algo tão... É uma viradinha de chave. Alguém tem que tomar a iniciativa para né? Voltando aqui a Prime Rodas. Obrigado pelo conselho aí. Porque Mas é faz isso. muito sentido. A gente vai empurrando com a barriga, empurrando, adiando. Não esperar né? a atitude de outros, né? Que depende... E um dia eu morro, você morre. Né? Aqui, nós somos mortais. E aí, com muita dificuldade, começou lá, 27 anos de idade e tal. E me fale um pouquinho do começo da Prime Rodas. Do começo e até hoje, né? Começo da Prime Rodas. A gente começou ali num pontozinho pequeno ali no quilômetro 6. Você desce a Morgoveia, enfrenta a Morgoveia. Quando acaba a Morgoveia, se você descer direto, você entra lá na loja. Eu fui olhar esse ponto, a gente olhou, no outro dia já fechou, né? Aí, como eu disse, começou eu e Diego lá, que é meu colaborador que está comigo até hoje. Eu digo que ele é o gerente operacional, ele que faz tudo lá na loja, assim, sabe de tudo. Então começou só nós dois, naquela época, como o senhor sabe, todo início, ninguém dá muito prestígio assim, né? Porque, tipo, principalmente, hoje a gente tem uma clientela de todos os níveis, né? Classe A, B e C. Naquela época ali, e a localização também ali, Bom Pastor, Felipe Camarão, aquela na divisa ali, entre Bom Pastor e Felipe Camarão, quilômetro 6, né? Mas ali foi onde eu bati o olho e disse, aqui vai dar certo. E a gente, no início foi bem complicado. Depois de 6 meses da loja aberta, começou uma obra lá em frente, eu lembro que fosse hoje. E alagava tudo, e ficava um lamaçal, interditaram a frente da loja. Foi complicado. Para acessar a loja, tem que pedir autorização ao pessoal da obra. Foi um período bem difícil, como o senhor falou logo no início. Não sei se estava já gravando, mas que a gente tem um desafio grande hoje. Isso. Mas se a gente olhar para trás, a gente já passou por coisa bem pior. Isso. Entendeu? Aí quando você falou isso, veio isso na minha mente. Assim, pois é. Rony, veja bem, aí eu vou reforçar isso que você disse, olhando para o espectador. E é isso mesmo, sabe? Quantas adversidades eu e você superamos e talvez dificuldades, adversidade muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Então você veja que às vezes a gente supera algo muito grandioso lá atrás e aí a gente vive às vezes com um problema e a gente fica preso àquele problema quando a gente já superou algo muito maior. Então eu tenho certeza que o que Rony está falando aqui, o que nós estamos conversando, tem contribuído muito. Se isso está contribuindo para a sua vida, se está contribuindo para você, eu vou dizer uma coisa, compartilha o link aqui, passa para o outro, para as pessoas que esse vídeo pode ajudar, que essa história de Rony pode ajudar, porque na verdade nós estamos aqui para isso. Inscreva-se aí no nosso canal, dá um like, né? Dá um joinha. Isso aí, para você não custa nada. Você não custa nada, você não paga nada por isso. Mas para nós que fazemos esse podcast, que temos o desejo de contribuir com muitas vidas, esse valor é imensurável. Esse
essa sua inscrição, só em você se inscrever, você tem contribuído muito, está contribuindo muito para muita gente superar as adversidades, assim como aconteceu com o Rony. Muito bem. E aí, Rony? Então, depois desse tempo, a gente passou 4 anos nessa localização. Aí depois eu saí alugando, que lá era um primeiro andar. Embaixo tinham umas casinhas. E aí eu saí, o negócio cresceu, aí embaixo eu aluguei uma casinha. Depois aluguei outra. Depois aluguei a do lado. Fazendo estoque, separando a parte da pintura e tal. E ficou pequeno. Aí eu passava descendo na Lemor Gouveia para ir pra loja, tinha um galpão lá, grande. E eu disse, rapaz, esse galpão qualquer dia a gente vem pra cá. E uma hora era uma fábrica de cadeira, outra hora era uma mecânica de diesel. E nunca dava certo. 6 meses, 3 meses e fechava. Sempre tava para alugar. E uma vez, despretensiosamente, eu descendo liguei pro número que tinha lá. Aí, quando eu liguei, não deu 10 minutos que a tava lá na... Também era... Hoje eu falo pra ele Legal. Irmão, você foi muito rápido. Me pegou na palavra ali, fui lá olhar com ele. A diferença, às vezes a gente não faz as coisas achando que não vai dar conta, que não vai ter como pagar. Isso. E quando eu botei na ponta do lápis, a diferença era pequena demais. Em relação à área. Em relação à área que eu tinha, sabe? E mudou tudo, né? Até a visão dos clientes, né? Isso aí vende, pô. A fachada mudou, vende. Fachada. Eu me lembro, ali no final finalzinho. E agora na subida ali, um galpão, vizinho a Guaralto ali, um galpão grande. E fui lá, a gente passou ainda uns 3 ou 4 meses em reforma. Que quando eu peguei era só o galpão mesmo. Tive que fazer uma reforma. Teve esse desafio da reforma e com 2 prédios, né? Por enquanto. Depois que a gente comecei a colocar a roda na parede do galpão. Rapaz, minhas coisas ficou boiando aqui dentro. Não tinha quase nada pro tamanho do galpão, né? Aí Deus abençoou, a gente foi trabalhando. E hoje em dia, eu aluguei a parte de trás. Tipo, separei de novo a pintura da loja. Então... Se a parte de trás é terceirizado. Não, a parte de pintura. A parte de trás é outra parte que é nossa também, sim, né? Tá. Mas é como se fosse outra empresa, como se fosse uma fábrica de roda. A gente faz recuperação de roda, pintura. Mas é de vocês também. Só que é outra equipe, né? É uma equipe separada lá. Entendi. Hoje a gente tem um total de 17 colaboradores. Muito bom. A metade é lá dessa parte da produção. Muito bom. E tem filiais. Tem filial. Outro desafio grande foi na pandemia, né? Falando de desafio aqui. Veio a pandemia, veio aquele negócio de fecha tudo. Aí eu vi uma brechazinha lá nos como é que se diz? Nos comunicados oficial que os comércios... como é que se diz? Lockdown. Não, os comércios que eram essenciais, Sim. não. Aí... Pneu era essencial, ó, na época. Pneu, oficina, né? O carro quebra, tem que ajeitar, né? E eu usei essa brecha botei lá o oficial, o documento lá impresso na porta. E não fechei nenhum dia. Graças a Deus, a gente não fechou nenhum dia. Rapaz. Inclusive, a gente cresceu durante a pandemia. Que bom. Vendi muito pneu, o pessoal chegava lá com o cartãozinho do auxílio e comprava os pneuzinhos 13, 14. O pessoal mais humilde com o cartãozinho do auxílio. A gente cresceu na pandemia, diga aí. Que coisa boa, rapaz. Depois da pandemia veio a filial. A parte da oportunidade da gente abrir uma filial ali na Zona Sul, na BR, ali próximo ao Summit Club. E a gente abriu lá em 2021. Então, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, qualquer que seja ela, dos seus 14 anos até os 40 anos que você tem hoje? Rapaz. A partir dos 14. A maior dificuldade. Eu digo que foi essa parte de... Eu não sei se foi a maior dificuldade, mas foi uma das. Eu tenho um desejo no meu coração que eu não gosto... Assim, a gente diz que os planos da gente eu nem vou comentar, mas... Eu tenho desejo no meu coração de ser franquia, sabe? De franquear. E quando surgiu essa oportunidade lá da loja da BR, eu sou muito de fazer um negócio pensado, né?
de fazer de estratégia, de pensar e planejar o que a gente vai executar. E esse negócio lá da BR foi por impulso. E foi um negócio muito difícil para mim, porque a gente passou quase um ano em reforma. Só saindo, gastando, investindo na realidade, né? Mas para mim eu acho que foi o momento mais difícil, que eu fiquei naquela, rapaz, será que eu fiz o negócio certo? Porque eu tava tão bem ali, no período da pandemia, a gente crescendo, conseguindo fazer caixa, graças a Deus, e crescer literalmente, contratando, que para mim é muito importante gerar emprego. Eu penso muito nisso também. E eu fiquei um período meio que duvidando de mim mesmo, se eu tinha feito a coisa certa. E graças a Deus, tipo, em 2021, de uns 2 anos para cá, o negócio, pelo menos, principalmente na loja da filial, tem se pagado, né? Que é importante, né? Que legal. Que não está só investindo, está começando a dar o retorno. E para mim, eu acho que foi o maior desafio, porque eu fiquei aquele período ali, 7 meses de reforma, e lá é um... Não sei se eu já fui lá, mas ele é um centro automotivo. São 3 empresas dentro daquele galpão. É um galpão muito grande. O início dessa jornada lá foi um colega meu que convidou para ir lá, porque ele viu a possibilidade de alugar lá o prédio, mas era muito grande para ele. E daí ele pensou em dividir em 3 partes, né? Então a gente colocou três comércios automotivos, mas cada um no seu segmento. Um é estética, outro é pneu e roda, o outro é bancada de couro. Legal. Muito bom o projeto, né? Legal. E quando ele me chamou, como eu disse, eu não pensei 2 vezes, já aceitei, né? Depois eu fiquei passei muito tempo duvidando de mim mesmo se ia dar certo esse negócio. Assim, é uma das coisas que eu lembro que foi bem difícil, né? Muito... Mas eu não sei se foi mais difícil, pode ser que eu lembre de outra. Tem a outra. Rony, quando você foi começar aí sua fala, aí você disse, olha, eu não gosto nem de falar, não quero nem falar e tal. E aí você veja só, nós estamos no 24º episódio, e o quanto eu tenho aprendido, inclusive até a quebrar meus paradigmas com essas conversas que nós temos aqui. Não foi só uma, foram algumas pessoas, mas eu posso contar uma história. Uma colega passou aqui e ela disse o seguinte, porque fala-se muito, olha, não conte seus sonhos para ninguém, e tal, porque isso, né? tal, porque tem um olho grande, porque tem isso, muito bem. E aí, repito, não foi só um fato não, foram vários, mas eu vou compartilhar com você um. Uma colega disse que ela dizia o tempo inteiro que queria ter um salão de beleza. Quero ter um salão de beleza, quero ter um salão de beleza e tal. Com 8 anos de idade, ela dizia, eu quero ter um salão de beleza. Aí ela ia para o salão de beleza, 8 anos de idade. Então, quando ela tinha 12, se não me engano, 11 ou 12 anos, aí ela ganhou de presente um equipamento, escova e prancha, essas coisas, do salão de beleza. E aí, com isso, eu disse, pois é, você ganhou esse salão por quê? Né? Porque divulguei. Se eu não tivesse divulgado, quem iria fazer? Porque recurso financeiro ela não tinha. Isso aí foi a patroa da irmã dela que fez isso. Então, ou seja, na realidade, às vezes a gente tem um desejo muito grande e a gente começa a compartilhar, porque é o teu negócio. Eu creio nisso. Eu creio que se eu estou alinhado com Deus, Deus cuida de mim. Então... E eu peguei agora um insight aqui. Vai que tem um investidor aí, ó, não é isso? assistindo aí. E vamos fazer franquia. Vamos franquear a Prime Rodas, não é isso? Ô, Rony, algo que você tenha se arrependido. Que você se arrependeu de que fez ou de que você não fez? Não é possível que não tenha algo, uma coisinha que você tenha se arrependido de uma coisa ou de outra. Assim, eu não sei se é arrependimento, mas às vezes eu digo, tem aquele ditado, né? A gente se arrepende do que não fez, né? E não do que fez. Mas, enfim, eu, na minha trajetória, quem que trabalhou comigo conhece, né? Como patrão,
eu sempre fui aquele patrão muito paizão, sabe? Eu não sei se isso é uma virtude, se é um defeito, né? Enfim, não cabe a mim julgar. Mas eu, assim, me arrependo de não ter sido, não sei se é Um pouco mais arrependimento, racional. de ser mais racional, entendeu? Porque outra coisa que eu estou aprendendo agora, depois de ter apanhado muito, né? É aprendendo a dizer não, bicho. É justamente um dos fatores que eu tenho apanhado muito. E se tem um arrependimento é de não ter aprendido a dizer mais nãos durante a minha trajetória, principalmente agora como líder, né? Isso. De querer sempre estar agradando o povo, de querer sempre ficar pensando o que é que o povo vai pensar se eu der um não aqui. Pois E é. às vezes maioria das vezes, quando eu tenho um pressentimento que é para dar não e eu dou sim, sempre eu me arrependo. Muito bem, muito bem. Olha, mais uma outra lição, Rony, mais uma outra lição. Quando eu dou não para algo, eu estou dando sim para uma outra. Então eu tenho um desejo muito grande de fazer alguma coisa. Eu quero estudar nesse momento e Rony me chama para a praia. E eu preciso estudar porque eu vou fazer um concurso. Mas eu estou ali, me dedicando. Aí Rony diz, César, vamos para a praia? E aí, esse sim que eu vou dar a Rony, eu estou dando não para o meu estudo, para o meu objetivo de vida. Então, assim, então, na realidade, o sim e o não faz parte, né? Faz parte. Então, ou seja, você, enquanto falou sua vivência quando criança, quando adolescente, que procurou aprender cada vez mais fazendo isso, a vida, o tempo inteiro nós estamos aprendendo. Então, ou seja, eu preciso aprender um pouco a dar o não. É verdade. Eu preciso dar um não. Então, assim, é muito importante. E autonegócio, se eu for desagradar alguém, mas se eu for agradar aquele, será que eu não estou desagradando a mim mesmo? Será que tem uma pessoa mais importante do que eu na vida? Porque eu vou viver comigo o tempo inteiro. Então, ou seja, se eu não cuidar de mim, eu não vou cuidar do outro, não. Não tem como. Porque se eu for fazer por outro e não fizer por mim, eu vou me desgastando. Então, eu não tenho como fazer. Ô, Rony, estamos quase chegando ao final, mas eu diria para você, que conselho você daria? E antes mesmo de falar sobre o que é que você ainda pensa da Prime Roda, mas que conselho você daria para aquela pessoa que está lá em dificuldade, achando que não vai conseguir, mas que na realidade já conseguiu várias outras coisas, né? Então, o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria, como a gente conversou há pouco, né? Com certeza, se a pessoa parar um pouco e pensar na sua trajetória, olhar para trás, como a gente faz de vez em quando essa reflexão, ela já superou tanta coisa que às vezes ela não valoriza, né? Se ela valorizar mais o que ela já conquistou, eu acredito que ela vai, assim, dar valor mais do que conquistou, que com certeza isso aí que ela está passando pode ser apenas tá faltando só uma viradazinha de chave para alcançar algo maior. Então, não desistir, né? Eu diria que não desistir, porque vem o pensamento de desistir quando vem a dificuldade grande. Isso. Vem, não, vou vender, vou desistir, dá trabalho demais. Pessoas, né? Cada um com sua cabeça ali. Tipo, a gente tem 17 colaboradores. E não é só isso. Tipo, lá na outra loja tem mais ainda esse pessoal que é agregado, né? É muita coisa que dá vontade de desistir. Mas eu fico pensando, mas não é por isso, né? É algo maior que Deus tem para mim, eu acredito. Então, eu não vou desistir por causa disso. Já cheguei até aqui, pô. Verdade. 11 anos de loja. Já passei por uma pandemia, já passei por alagamento frente à loja, já passei por vários arrombamentos, já passei. Muito bem. Eu vou desistir por causa disso. Muito bem. Então, não desiste, bicho. Não desiste. Você está bem pertinho de alcançar, só basta não desistir. Legal. Né? E você? Você veja só, Rony disse, eu já passei por pandemia, passei por dificuldade, E você? E eu? O quanto nós já superamos? Quanto nós já superamos? Será que, de repente, é isso que você está vivendo hoje que vai lhe vencer? Vai não.
Você já superou algo maior. É só você refletir. Volte um pouco o livro da sua história, você vai ver que superou muito mais. Agora, mexam, meu amigo. Agora chegou a hora de você fazer o que você mais sabe. Agora é a hora Vender. boa. Vender. Venda aí a Prime Rodas. Fale um pouco da Prime Rodas. Fica à vontade. Aí o microfone é seu. Pronto, muito obrigado. A Prime Rodas, pessoal, quando a pessoa diz Prime Rodas, aí muita gente pensa que é só roda, né? Só vende roda, não. A gente vende sonhos, a gente vende qualidade de vida, vende segurança. Vende um pneu novo, que é questão de segurança. Pneu não é luxo, é segurança do carro. Você andar com pneu liso, você está correndo risco e botando outras pessoas em risco. Então a gente vende pneu, vende roda, restaura a roda, faz suspensão do carro, freio, alinhamento, balanceamento. É um leque de coisas, troca de óleo, é um leque de coisas. Você precisa fazer aquela revisão preventiva, a gente também faz. Rony, eu não tenho como ir na loja, a gente faz aquela coleta também, vai buscar, a gente agenda. Legal. Tem todo um trabalho que a gente faz para atender da melhor forma o nosso cliente. Então, conte com Prime Rodas, precisar de alguma coisa que a gente... E outra coisa, a gente está sempre aberto, pessoal, no ramo automotivo. Teve alguma dificuldade, Rony? De criticar, de dar sugestões, como é que diz? Rony, eu preciso desse produto, não estou conseguindo. A gente vai atrás para você também. A gente está aberto sempre a fazer algo a mais pelo cliente. Muito bem. Então, a Prime Rodas é isso. Muito bem. Onde é que fica a Prime Roda? Prime Roda está na telepesquisa, viu? Isso Então, aí, você isso aí. entrando lá no site da telepesquisa, vai ter todas as informações da Prime Roda. Mas onde é que fica a Prime Prime Roda? Rodas, a matriz é ali na Morgoveia, na Rua da Rodoviária, no Bom Pastor, a Avenida Capitão Morgoveia, 272, Bom Pastor, próximo ao Guaralto ali, bem conhecido. E a filial fica ali na BR, vizinho a Martelinho de Ouro, antes da Summers Club, antes do Martelinho Vermelho, antes do Mar Vermelho, Martelinho Vermelho. Dom Silveira, número 4000. Filial Dom Silveira, número 4000. Apareça lá tomar um café com a gente. Legal. Será muito bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado, Rony. Obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui. Obrigado, Léo, todo o time aí, Neto e de equipe. É isso aí, obrigado também. Obrigado ao espectador. E até a próxima. Um forte e fraterno abraço. Amém. Obrigado a todos também. Tamo junto.